Olá, gente querida, príncipes e princesas. Tudo bem aí, gente? Eu desejo que esteja tudo bem. E tudo bem porque Jesus está no barco, então tá tudo bem. Não é porque a gente tá de boa todo dia, sabe? Graças a Deus eu estou bem, sim. Tá tudo tranquilo, mas já passei muito tempo quando aquela fase de quanto mais reza, mais assombração aparece. Pois é, gente. Já tive, sim. Já tive. Só sossegou a tempestade quando eu me apeguei assim à palavra de Deus. Então, por gratidão e por reconhecimento que foi só por Jesus que eu alcancei a tão sonhada e desejada paz que todos desejam, porque eu aprendi a lidar com pessoas. Eu aprendi a lidar com situações difíceis. Não dá tanto valor assim. Eu super valorizava situações difíceis, de cair cabelo, de roer unha, de ficar pensando, meu Deus, como é que vai ser agora? Misericórdia, e não dormia, e passava as noites virando para lá e para cá, pensando naquilo. Então, quando eu comecei a ler mais a palavra de Deus e a confiar, lógico que é difícil. A gente esperar em Deus é muito difícil. Confiar em Deus é muito difícil. Mas que outra saída tem? A única saída é acreditar e confiar. E aí eu mergulhei na palavra e quando o coração queria tremer de medo, eu ficava ali orando, 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 orando e falando a palavra, orando a palavra. Deus, está escrito na tua palavra que assim, 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 assim. Então eu melhorei. Tomei posse da palavra dia após dia, ano após ano. Graças a Deus, já vai para mais de 30 anos que eu me firmei mesmo na presença do Senhor, mediante a palavra dele. E eu não fiquei assim reduzida ao que eles falam lá no púlpito. Eu busquei a minha palavra, a palavra de Deus para a minha vida. Claro que eu ouço pregadores importantes, pregadores sérios, mas como é que eu vou saber se o pregador é sério ou não? Quando eu conheço a palavra. Vamos compartilhar aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 5, do 21 em diante, que fala de duas situações aqui. A filha de Jairo e a mulher que tinha uma situação, um fluxo de sangue. Então, ele diz, passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. A grande multidão aqui tá de curioso, igual hoje. As igrejas evangélicas estão crescendo, é a grande multidão curiosa para saber o que Jesus está fazendo. Mas compromisso com Jesus, pouquíssimas pessoas querem. E eis que chegou um dos discípulos, um dos principais da sinagoga. Era discípulo não, eu errei aqui. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está muito mal. Rogo-lhe que venhas e lhe imponhas as mãos para que viva. Então esse senhor aqui, influente, não diz aqui, diz que é um dos principais da sinagoga. Ele acreditava que a filha só seria curada, liberta daquele mal, se Jesus estivesse pessoalmente lá e tocasse e impunha as mãos sobre ela. Porque impor as mãos é transferência de bênção. Mas se você está em trevas, você transmite trevas, energia ruim para aquela vidinha lá. E foi com ele. E seguia uma grande multidão. Então Jesus entendeu o sofrimento daquele pai e foi com ele lá para impor as mãos sobre a menina.
mas o povo estava ali e impedia ele de caminhar. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido com muitos médicos e despendido tudo que tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Olha isso, de você, duas situações completamente diferentes aqui. Ela não poderia estar ali em público, ela não poderia encostar em ninguém, mas com Jesus o negócio é diferente. Quem toca nele sai curado. Jesus não fica imundo porque foi tocado por uma pessoa imunda. Jesus purificou aquela pessoa lá. É aí que faz toda a diferença. É isso que Jesus quer de nós, Jesus espera de nós, não que sejamos contaminados pelo mundo, mas que sejamos sal e luz nesse mundo. O sal porque dá sabor e impede de ser estragado. Quantas carnes, antes da invenção da geladeira, as carnes eram conservadas, os alimentos eram conservados no sal, e até hoje em lugares áridos por aí afora eles ainda usam esses métodos, e por isso que Jesus disse que nós somos sal e luz nesse mundo aqui. Então ele curou, aquela mulher foi curada, porque na barra do vestido, e até aquela época lá, naquele lugar, os homens usavam túnicas, vestidos, enfim. Olha só, na bainha dos vestidos dos sacerdotes eram costurados ali trechos da palavra de Deus, que eram os pergaminhos ali. Então ela tocou na palavra, ela tocou ali na orla dos vestidos de Jesus, que o texto fala, ela tocou na palavra, ela acreditava na palavra, que Jesus tem a palavra, ele é a palavra. E ela recebeu ali a cura. E Jesus sentiu que dele saiu virtude, o toque de fé em Jesus. Sai virtude, quer dizer, sai a tua bênção. E ele disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram os discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se dele e disse-lhe toda a verdade. Aqui eu acho interessante aqui, Jesus não sabia quem era, ele sabia, mas ele quer a manifestação pública. Aqui a Bíblia diz, se alguém me reconhecer diante dos homens, eu reconhecerei diante de meu Pai que está nos céus. E se alguém me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Olha aí o mistério. Então, gente querida, e depois que resolveu então aqui o sofrimento dessa senhora, aqui já 12 anos padecendo daquele mal, já não sabia mais o que fazer da vida, aí recorre a Jesus. E muitas vezes nós somos assim, não vamos a Jesus direto, a gente recorre às nossas posses, à força do nosso braço. E quando vê que nada resolve, aí sim, corre atrás de Jesus, recebe a bênção e não fica ali servindo a Jesus, que é o único que pode todas as coisas. Muita gente tem esse grave erro aqui de querer as bênçãos de Deus, mas o Deus das bênçãos não quer. Depois diz aqui o texto que ele foi lá e a menina já estava desvivida e todos chorando ao redor que não tinha mais jeito, humanamente falando não tinha mais jeito, mas Jesus trouxe de volta a vida. É para isso que Jesus veio ao mundo, para nos dar vida e vida em abundância. Basta você querer. Eu quis e não me arrependi. Vamos orar? Pai querido, muito obrigada, Senhor,
por essa palavra, obrigada porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ainda não vemos nenhum motivo para deixar de acreditar e Te servir e Te agradecer, Senhor, por ter nos guardado todos os dias, pelas noites de sono que podemos ter. Obrigada, Pai, só podemos dizer obrigada porque nada que fizermos de bom vai compensar todo o amor que o Senhor tem por nós, Pai. Pelo sacrifício na cruz por nós, Pai querido, entra com providência nesse lar, Senhor, que Te busca incessantemente e não vê saída, e não vê solução, mas Tu és a solução. Tu és a saída para todo tipo de mal da nossa vida, Senhor, e nós rejeitamos, no nome de Jesus, Teu Filho amado, Pai, nós rejeitamos toda influência do mal na nossa vida, para Te servir, para Te agradar e para ser o que o Senhor quer que sejamos, em nome de Jesus, amém. Então, gente, muito obrigada mais uma vez por estar em comunhão, por estarmos orando, e nós vamos ver a saída, não vamos deixar de orar por nossa nação, por nossas crianças, jovens, adultos e todos os profissionais que estão precisando do amor de Deus. Só Jesus pode dar jeito na sociedade enferma. Graça e paz.